Falamos sobre encapsulamento, que é um dos princípios básicos da programação orientada a objeto, e iniciamos essa implementação, né, essa cápsula na nossa classe conta, mas agora a gente precisa falar de construtores. Bom, o que é um construtor, né? Quando nós usamos, vou voltar aqui na classe principal, quando nós fizemos aqui, ó, conta, new conta, quando nós usamos essa palavra-chave new, nós estamos construindo um objeto. Sempre que nós usamos o new, né, sempre que o new é chamado, ele internamente, o que ele faz? Ele executa o construtor da classe. Mas de qual classe? Né? Da classe a qual aquele objeto está sendo construído. Olha, ele está meio que chamando uma função, entre aspas, aí, tá? Esse construtor da classe, na verdade, ele é um bloco declarado com exatamente o mesmo nome da classe. Então, veja, a nossa referência aqui se chama conta 1, é uma referência para a classe conta, que é a nossa classe, né? E quando nós atribuímos, eu vou voltar isso aqui para uma linha só para ficar mais claro, tá? Quando nós criamos esse new conta aqui, na verdade nós estamos chamando o agente, né, o construtor, a pessoa responsável por construir uma conta e devolver esse ponteirinho aqui para nossa referência conta 1, tá? Nosso construtor já está lá, ele tem exatamente o mesmo nome da nossa classe conta, tá? Ele está lá. Então, eu vou simular ele aqui, tá? Então, todo construtor, né, o construtor, ele é público, ele tem o mesmo nome da classe conta. E tem muita gente que fala que construtor é um método especial, mas ele não deve ser chamado de método. Porque, veja, uma função com método, né, ele retorna alguma coisa. Esse método saca aqui, ele retorna um booleano. O construtor, ele, além de ter exatamente o mesmo nome da nossa classe, olha, conta com C maiúsculo, conta com C maiúsculo. Ele não retorna nada, nem mesmo o void, né? Então, é um bloco, né? Pode falar aí método especial, mas, na verdade, o construtor é um bloco especial, com o mesmo nome da classe, e que tem a finalidade de construir, alocar memória para um objeto daquele tipo, daquela classe, tá? Então, vou criar aqui um system out aqui, só para mostrar que esse construtor está sendo chamado mesmo a gente não fazendo modificação nenhuma no nosso programa. Vou colocar aqui, ó, construindo uma conta, tá? E veja, então, nós só implementamos explicitamente o construtor, tá? E estamos aqui, ó, nosso programa está aqui, eu não fiz mudança nenhuma, nós vamos executar, olha. Olha, construindo uma conta. O que aconteceu? Ele chamou, né, o construtor para construir a conta. Desse new aqui, ele chamou o construtor, como se o new fosse um prefixo aí, né, para chamada do construtor daquela classe, tá? Ele precisa dele para criar, para chamar aquele construtor. Bom, até agora, a nossa classe conta, a nossa classe cliente também, mostrando aqui, ó, ela não tem construtor nenhum, né? Mas o construtor está aqui. Quando toda vez que a gente declara uma classe, automaticamente o Java já cria um construtor aqui para nós. É o famoso construtor default, o construtor padrão, né? Ele não recebe argumento algum, né? E ele não faz nada, ele não tem nenhuma linha de código aqui nele, tá? Então, como é que era possível, né, dar esse new conta aqui, mesmo a gente não tendo declarado explicitamente esse construtor aqui da classe conta? Como é que ele faz? O new ele chama obrigatoriamente o construtor, mas mesmo quando a gente declara essa classe aqui e não o coloca explicitamente aqui, ele está aqui, tá? O Java cria isso aqui para nós, é o construtor default. A partir do momento que a gente declara um outro construtor, né, o construtor default não é mais fornecido. Então, posso dizer esse aqui, apesar dele não receber nada também, né, e
teoricamente não faz nada aqui, mas ele não é bem o construtor default, tá? Então, esse construtor default deixou de existir. Agora só existe esse construtor aqui, que não recebe argumento algum. Por isso que o nosso new continua funcionando. Agora vamos pensar, para que a gente precisa de um construtor? Se tudo estava funcionando até agora, para que a gente utiliza construtor? A ideia é bem simples. Se toda conta, vamos pensar aqui, o que é a primeira coisa que você faz? Você vai chegar lá no banco e fala assim, eu quero abrir uma conta. Qual que é a primeira coisa que o gerente ou o funcionário lá do banco vai falar para você? A conta é de quem? Ele vai perguntar quem que é o dono daquela conta. É para você a conta? É para uma empresa? É para alguma coisa, né? Tem que ter um titular da nossa conta. Então, se toda conta precisa de um titular, como é que você obriga todos os objetos que forem criados a partir, né, daquele construtor a ter um valor desse tipo? Ou seja, quero dizer o seguinte, como é que eu obrigo, toda vez que alguém dar um new conta, eu tenho que obrigar ao usuário dessa classe aqui a já atribuir de uma vez o titular dessa conta. Como é que você faz isso? Através do construtor. Então, basta a gente criar um construtor que receba como argumento aquele cliente, né? Porque agora a conta tem o titular que é do tipo cliente, certo? Então, aqui, olha, vou fazer o seguinte. Eu quero... Então, nossa, aqui eu já tenho um construtor, né? Eu vou criar um outro construtor, mas é um construtor diferente. Aqui a gente vai ver um pouquinho de sobrecarga. Ele tem que receber um titular. E aí ele vai funcionar da seguinte forma. O titular daquela conta do dias recebe esse titular do parâmetro, certo? Agora, neste momento, quantos construtores nós temos na nossa classe conta? 2. Nós temos este construtor e este construtor. Ou seja, traduzindo, quantas formas diferentes nós temos de criar uma conta? Quando a gente não tinha declarado nenhum construtor explicitamente, quantas formas nós tínhamos de criar uma conta? Uma, que a gente conseguia construir, né? A gente conseguia dar um new aqui nessa conta, olha, não deu problema nenhum, né? Aí nós viemos aqui e criamos esse construtor aqui. Continuamos tendo uma única forma de criar uma conta. Só que agora, só para dar um coutzinho aqui, né? Um print aqui para mostrar para nós o que está acontecendo, né? Então, ele está fazendo isso daqui, tem um construtor. Aí depois eu falei assim para vocês, mas eu preciso obrigar, toda vez que alguém for criar uma conta, já atribuir de uma vez, no momento da criação, eu já quero atribuir quem que é o titular dessa conta. Então, nós viemos aqui e criamos esse construtor aqui, que recebe um titular. Veja que eu tenho 2 construtores na minha classe conta, ou seja, eu tenho 2 maneiras diferentes de criar uma conta. Uma não passando argumento nenhum e outra passando um cliente, certo? Aqui nós já temos aqui um princípio de sobrecarga de construtor. A gente está sobrecarregando a função do construtor. O que é sobrecarregar? Você colocar uma carga a mais, né? Sobrecarregar. Então, eu estou... Aquela funcionalidade de construir um objeto, eu estou sobrecarregando essa funcionalidade. Estou mostrando 2 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui 2 maneiras diferentes de criar uma conta, ok? Bom, essa questão da sobrecarga, só falando aqui, ela só pode existir perante a diferença. A gente tem que ter uma maneira diferente daqui da nossa função principal, olha. Nesse caso aqui, ó, conta 1 dá um new em conta. Qual construtor que ele chamou? Vou falar a palavra chamou, mas não é bem correto não, tá? Mas qual construtor que ele chamou? Aquele construtor
que não recebe argumento algum. Ó. Não estou passando nada aqui naquela chamadinha, ó. Está chamando esse construtor aqui, certo? Agora eu vou até colocar um print aqui, ó. Com o titular. Beleza. Agora eu vou criar aqui. Então, a conta 1 precisou daquele construtor sem argumentos, né? Vou criar uma outra conta aqui, conta 2, igual, não aqui, né? É aqui. Conta 2 é new conta passando aquele cliente, que é um titular, né? Que é um cliente. Então, a conta 2, ela também, né, está sendo construída aquela conta, new conta, está chamando o construtor, mas qual construtor, qual dos dois construtores da classe conta, essa conta 2 aqui está usando? Está usando aquele construtor com argumentos, certo? Então, é muito importante que quando a gente vai implementar uma sobrecarga, seja ela de função, de método, né, e a gente vai ver mais para frente, seja ela de construtor, que você diferencie, né, pelo menos com o número de parâmetros ou com o tipo dos parâmetros, que você diferencie um construtor do outro. Senão, aqui vai dar um erro, porque ele não vai saber qual construtor utilizar, ok? Muito bem. Mas aqui, nesse caso aqui, então, nós temos quantos construtores? 2 construtores. Então, voltando. Assim, eu tenho um construtor, que é o construtor que o Java nos dá aqui, né? Quando a gente faz o class conta aqui, certo? Um construtor. Aí a gente veio e criou esse outro construtor aqui, certo? Então, aquele construtor que o Java nos deu deixou de existir e isso aqui é o nosso construtor. Eu tenho um construtor apenas, certo? E agora? Quantos construtores nós temos? Um construtor. Oh, perdão. Quantos construtores nós temos? 2 construtores. Tenho este sem argumentos e este com argumento, certo? Mas nós acabamos de falar assim, olha, toda vez que alguém for criar uma conta, eu preciso informar, eu quero obrigar a pessoa a informar quem que é o titular dessa conta. Se a gente deixar esse carinha aqui, ó, esse construtor aqui, a gente nunca vai obrigar ninguém, né? Porque olha só, aqui a minha classe conta, meu objeto conta 1, ele está usando aquele construtor sem informar, ele está criando uma conta sem ter a obrigatoriedade de informar quem que é o titular daquela conta, né? Então, qual que é o nosso método aqui mais apropriado para fazer? Retirar essa coisa daqui. E aí a nossa classe conta passa a ter novamente um construtor, que é o construtor com argumento. Então, neste momento aqui, eu não tenho mais aquele construtor que o Java me deu também. Não tenho. Tá? A partir do momento que você implementa um novo construtor diferente daquele padrão que é invisível aqui para nós, você deixa de ter aquele construtor default, tá? Bom, então aqui deu um erro, ó. Aqui deu um problema. Então, a gente não pode mais criar a nossa conta aqui dessa forma, né? Vou colocar minha classe conta só depois que a gente cria cliente. Vou criar esse único cliente aqui por enquanto. Então, tanto a nossa classe conta 1, perdão, nosso objeto conta 1 quanto nosso objeto conta 2, eles vão utilizar o construtor padrão, perdão, o nosso construtor com argumentos, certo? Muito bem. Então, agora, vamos ver aqui a nossa classe cliente. Quantos construtores temos aqui na nossa classe cliente? Um construtor, que é o construtor que o Java nos dá, tá? Tem uma observação
na apostila, que é a respeito do Java Bean. Quando a gente cria uma classe com todos os atributos privados, todos os gets e sets e um construtor vazio, padrão, né? Na verdade, nós estamos criando dentro das terminologias lá do Java, dos desenvolvedores Java, nós estamos criando o que a gente chama de Java Bean, tá? Escreve Java Beance. Java Bean, tá? Mas eles pedem lá para a gente não confundir com alguns termos que vocês vão encontrar aí, se alguém for estudar isso mais a fundo, que é o EJB, que significa Enterprise Java Bean, certo? Bom, só essa observação que eu queria fazer. Atenção aos números de construtores e modelar as nossas classes de acordo com o que a gente precisa de funcionamento dessa classe, né? Por exemplo, a nossa conta, a gente precisava obrigar o usuário dessa conta a sempre informar o titular, né, o cliente da conta, já no momento da criação da conta, do objeto conta. Então, a gente tem que sempre pensar no nosso negócio, como que as nossas classes devem de fato funcionar e dentro de um contexto, né? Aqui a gente está num contexto aqui de estudo, mas num contexto no real, a gente tem que sempre analisar e ver as necessidades de quais construtores, quais gets e sets a gente tem que criar, né? Esse tipo de coisa. A gente tem que analisar tudo isso. Então, vamos implementar aí o nosso construtor da classe conta dessa forma, certo? E vamos dar seguimento aí ao nosso estudo de orientação a objeto, e agora nós vamos ver atributos de classe.